Olá, concurseiros! Que tal ter acesso a 6.000 questões comentadas das disciplinas essenciais para concursos públicos? Esse é o mais novo projeto do Acerte Concursos. Os professores Alan Vinícius, Luzana Pedreira, Luiz Ulbricht e Wagner Aguiar estão juntos em um super curso online para resolver passo a passo 6.000 questões comentadas de concursos anteriores. Saiba mais sobre esse curso no site do Acerte Concursos. Acesse www.acerteconcursos.com e matricule-se agora. Olá, vamos começar a gravar mais algumas questões acerca de língua portuguesa e de assuntos específicos da língua. Hoje nós vamos abordar a questão dos pronomes, então o emprego dos pronomes, a colocação pronominal. Então pense, como é que esse tópico pronomes, essa morfologia, é abordada nas provas de concurso público? Ora, as provas cobram fundamentalmente duas faces dos pronomes. O emprego dos pronomes, ou seja, quando é que eu vou usar, como eu vou usar esses pronomes, e a colocação dos pronomes oblíquos átonos, tá? Então, colocar os pronomes e empregá-los. Fora isso, você vai ter algumas coisas de classificação de pronomes, mas menos incidência de questões nesta área de classificação. A massa das questões vem basicamente com: vamos empregar o pronome adequado. Então, aqui é o o, ali é o lhe, tá? Aqui é o este, ali é o aquele, ali é o esse. Emprego dos pronomes. Depois, vamos colocar estes pronomes adequadamente. Então, quando é que eu coloco? Como é que eu coloco os pronomes oblíquos? Em próclise, antes do verbo. Em mesóclise, dentro do verbo. Em ênclise, depois do verbo. Então, isso a gente chama de colocação pronominal. É nessa lógica que a gente vai trabalhar a linha das nossas questões, tá? Então, vamos lá. Primeira questão diz assim: assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome relativo. Bom, quando ele diz é um pronome relativo, ele está entrando no mundo da classificação. Então, eu comecei com classificação, certo? Eu escolhi primeiro uma questão de classificação de pronomes. Aí não se esqueça de que os pronomes são classificados. Deixa eu abrir uma tela em branco para a gente pensar. Então, primeiro pronome é uma palavra que existe em função do nome, ou seja, eu vivo em prol do nome, eu vivo em função do nome. Mas quem é o nome? O nome é o substantivo, tá? Então, veja, o que um pronome irá fazer? Um pronome irá sempre acompanhar o substantivo, então ele pode acompanhar, determinando, então ele acompanha o substantivo, ou então o pronome substitui. Então ele pode acompanhar e ele pode substituir. Ele acompanha e ele substitui. Quem? O substantivo. Então, estes pronomes vivem em função dele. Então, você diz, João esteve aqui, ponto. Ele, quem é ele? Ele é João. Então, esse pronome foi buscar o substantivo João. Ele substituiu, tá? Mas ele é meu amigo. Meu é um outro pronome. Então, ó, João esteve aqui. Ponto. Ele é meu amigo. Isso posto, veja que nós temos ele que vai buscar João. Então, ele é um pronome que substitui. E amigo é um novo substantivo. Então, esse meu agora não está substituindo, ele está acompanhando. Então, meu vai ser um pronome que acompanha, tá? Então, os pronomes podem substituir, ficar no lugar de um substantivo, assumir todas as funções que um substantivo pode ter. E ele também pode acompanhar, determinar. Isso vai fazer com que os pronomes tenham diferentes funções sintáticas. Então, esse acompanhar e o substituir, essas duas funções fazem com que os pronomes exerçam duas funções sintáticas diferentes. Quando ele substitui, ele é o próprio substantivo, ele está no lugar de. Ele é um substituto natural do substantivo. Quando ele acompanha, ele é um determinante. Aí as funções sintáticas, quando nós adentrarmos o mundo das funções sintáticas, elas serão diferentes nessa fase, tá? Pois bem, mas o pronome, ele vai se subdividir
a gente diz em classes ou em subclasses, tá? Então, como é que eu vou classificar os pronomes? Os pronomes podem ser pessoais, então eu posso chamar pronome pessoal, que aí eu subdivido de novo em pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal de tratamento. Então, a gente vai ter 3 subtópicos para os pronomes pessoais. Depois você vai ver se os pronomes podem dar posse, aí eu chamo de pronomes possessivos. Depois ele pode mostrar, eu chamo de demonstrativo. Aí ele pode interrogar, eu chamo de interrogativo. O nome dele é o nome do que ele faz, tá? Então, lá vamos, já temos 4, faltam 2. Agora vem os indefinidos, que são aqueles que indefinem, indeterminam, e os relativos, que são aqueles que a questão não está nos pedindo, que são os que relacionam 2 orações, tá? Muito bem, eu disse assim, pronome, o nome dele é o nome do que ele faz. Então, o pronome pessoal, que talvez seja o mais difícil de perceber a relação, ele estabelece as pessoas do discurso. Então, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Por isso, quando a gente conjuga verbo, a gente faz eu canto, tu cantas, ele canta. Os pronomes são eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles, elas. Estabelecendo as pessoas do discurso. A primeira, pessoa que fala. A segunda, a pessoa com quem se fala. A terceira, a pessoa de que... Aí pode ser pessoa ou não, de que ou de quem se fala. Então, eu estou falando com... Se eu usar o pessoal reto, eu digo com o tu acerca do ele. Quem é o nosso ele? Pronome. Então, eu, você que está me assistindo, segunda pessoa, não é? E a terceira, neste caso, é o pronome, tá? Isso posto, vamos olhar. Isso posto de novo. Relativo. Relativo é um pronome, que é o que a questão nos pede. Vou voltar para ela, hein? Relativo é um pronome que trabalha com 2 faces. Primeiro, ele tem uma cara de conjunção. Como é cara de conjunção? Ele é um elo, ele liga 2 orações. E quem liga orações é conjunção. Primeiro aspecto do relativo. Segundo aspecto do relativo é, todo relativo tem de se relacionar com um antecedente. Então, ele substitui o antecedente. O que é o antecedente? A palavra que vem antes dele. E aí nós temos de pensar o seguinte, se ele é um pronome, eu acabei de lhe dizer, um pronome só existe em função de um nome. Então, se ele é um pronome, ele tem de se relacionar a um substantivo que vem antes dele. Aí a primeira dica é, observa, destaca os pronomes, ó. Destaca os pronomes. Muito bem. Desses aqui, só podem ser relativos o que... ou quando em poucos momentos. Mas o que, o todas, é indefinido. Tá? O O é pessoal oblíquo. Então, nós vamos eliminar a letra B, nem pensar isso aqui. A letra C. O quando, normalmente, é uma conjunção, mas pode fazer, às vezes, de um pronome. Tá? Pode fazer, às vezes, de um pronome. Mas os relativos, eles são, se você pensar relativo, o relativo universal é o que, o quem é o que serve para pessoas, o onde é o que serve para lugares, o qual, não é qual, hein? O qual, a qual, os quais e as quais, cujo, cuja, cujos e cujas. Então, estes 2 são variáveis. Tem variações, tá? E variações. Os outros são invariáveis, certo? Então, a gente vai pensar, bom, eu tenho de pensar, este que ou este quando poderão ser pronomes. O quando não é pronome relativo, mas pode fazer às vezes de. Tá? Então, provavelmente essa questão vai ficar entre A e D. E aí você vai olhar o seguinte, quem é que está antes, quem é que está na frente? Dito antes do que? Aqui tem um verbo. Ora, se aqui tem um verbo, eu descarto a letra A. Um relativo é um pronome, exige um substantivo para se reportar. E só se reporta um substantivo que vem antes dele, tá? Então, esse já não tem, ó. Tem um verbo aqui. Aqui tem um substantivo antes, pode ser, e aqui tem um substantivo antes, pode ser. Tá. Mas o quando, para que ele seja um pronome relativo, porque ele não está na lista dos relativos, ele terá de
se referir a um lugar. Pessoas não é lugar. Então, eu venho aqui, ó, elimino também. E minha resposta está na letra D. Sem discussão e sem leitura da questão, só com observação. Tá? Então, repare. Quando ele falar pronome relativo, eu penso essas criaturas aqui. E olho a palavra que vem antes. Se antes vier um substantivo, eu vou observar. O quando não costuma ser pronome, mas ele pode se apresentar. Quando ele lhe der o momento quando ele estiver no lugar de em que. Quando ele estiver no lugar de em que, dando ideia de tempo, obviamente. Não é pessoas, não é tempo, então eu já fui-me embora por aí, tá? Agora eu venho aqui e confirmo, ó, uma pessoa a qual, então esse que é relativo, esse que é igual a qual, que é a forma que a gente tem também para, como é que se diz? Observar se esse que é um pronome relativo. Aí, na vida online, fica fácil ignorar as pessoas quando não queremos ouvir seus problemas. Então, isso aqui é uma conjunção. Então, pronomes mesmo, a gente tinha nas letras B, não. B, C e D. Na letra A, este que também é uma conjunção. Então, fechamos a questão de número 1. Vamos para a questão de número 62. Segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o pronome destacado foi utilizado na posição correta em posição de pronomes é colocação pronominal. 3 posições fundamentais. Próclise, se o pronome estiver antes do verbo. Ênclise, se o pronome estiver depois do verbo. E mesóclise, se ele estiver dentro do verbo. Então, próclise, este pronome está em ênclise. Ó, isso aqui é uma ênclise. Aqui nós temos outra ênclise. Aqui, em todas as questões nós temos ênclise, tá? Todas elas estão em ênclise. Acontece que a próclise, ela vem por algumas exigências. Então, há palavras que obrigam próclise. Então, palavra de sentido negativo. Advérbio sem pausa, sem vírgula depois dele. Orações subordinadas. O que mais? Pronomes interrogativos, indefinidos, demonstrativos, pronomes que substituem, ou seja, pronomes substantivos, pronomes que substituem o substantivo, que sejam indefinidos, interrogativos, demonstrativos, obrigam próclise. Gerúndio precedido de em e frases exclamativas. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos este que aqui, ó. Este que é uma conjunção. Então, este que é uma conjunção subordinativa. Logo, ele introduz uma oração subordinada. A conjunção se chama subordinativa, a oração se chama subordinada. Então, essa ênclise está errada. Este pronome deveria vir para próclise, tá? Então, os jornais noticiaram que alguns países se mobilizam. Então, errada a letra A. Letra B. Para criar leis eficientes no combate aos boatos, sempre é um advérbio. Depois do advérbio tem uma vírgula? Não, então ele vai atrair o pronome. Sempre se deve ter em mente, errou a letra B. Entre os numerosos usuários da internet, constata se este uso está adequado, porque tem uma vírgula aqui, eu não posso começar com pronome oblíquo. Então, não se começa a oração, não se começa a frase, não se começa nada por pronome oblíquo átomo. Então, a letra C já é a nossa verdadeira. Letra D tem que ter erro. Olha quem está aqui, ó, a palavra de sentido negativo. O não faz uma lei contra as fake news. Promulgada na Alemanha, se aplica. Então, esse aplica tem que vir para... tem que perder a ênclise, não é isso? E uma vultosa multa é, muitas vezes, o estímulo mais eficaz para, olha quem dita aqui de novo, a conjunção outra vez. A conjunção é o para que, pense assim, a palavra que, normalmente ela vai atrair. Se ela for conjunção, ela atrai. Se ela for pronome relativo, ela também atrai. Conjunção subordinativa atrai, pronome relativo também. Então, você vai ter aqui uma conjunção subordinativa, atraindo o pronome oblíquo. E aqui, ó, este não é uma palavra que a gente pode dizer palavra negativa ou palavra de sentido negativo, tá? Então, letra C realmente é a nossa resposta. Esse sim tem que sair daqui e passar para cá. Chegamos a 63. No trecho, pegou aquele paninho que dá brilho final nos sapatos e com ele enxugou o próprio suor que era abundante. O pronome destacado
faz referência ao termo ora. Se ele está dizendo que esse pronome faz referência a um termo, e este pronome é que, e não há uma pergunta, este que é um pronome relativo. O relativo vai buscar uma palavra antes, tá? Antes dele. Então, se ele vai buscar uma palavra antes dele, ele consegue pegar essa palavra só até aqui, porque aqui vem o verbo. Ele não vai conseguir, um relativo não sai passando e vem buscar sapatos. Ele não consegue buscar brilho. Piorou paninho, tá? Quem resgata paninho é o quê? Muito bem, esse que volta, vai para trás, vai para antes e busca o substantivo. Pode ser o imediatamente antes ou seria esse daqui, mas esse próprio não é substantivo. Repare que ele nem citou, tá? Próprio aqui, o próprio suor, neste caso, seria o substantivo suor. Então, se o substantivo é suor, eu venho aqui e marco a letra E. Então, eu olho, tem um relativo, cadê o substantivo? Se houver dois, aí você vai ter que entender o texto. Se houver um só, ele só pode apanhar este, certo? 64. Temos um texto, vá mais. O texto é grande. CESP. Com relação às ideias do texto, 1A, assinale a opção correta. Infere-se do texto que o autor considera a greve um crime moral, um delito contra a natureza do mundo e da sociedade. Ora, infere-se, olha os verbos, argumenta-se, conclui-se, de acordo com o texto, infere-se de novo. Então, na letra A, na letra B, na letra C, na letra E, ou E, nós temos interpretação do texto. Na letra D, nós temos compreensão. Então, não importa se é interpretação ou compreensão, nós teremos de ler o texto. Já pensando acerca do que ele vai nos dizer no que tange a questão de greve aqui, ó. A questão do... que mais? Lógica natural, explique a articulação de tensões sociais, greve de novo. Então, vamos olhar como é que o texto se comporta em relação às greves. Intolerância com relação à greve advém da ignorância da complexidade de seus efeitos sobre os membros da sociedade. A percepção do senso comum sobre a burguesia é a de que esta classe social, cujos membros são caracterizados pelo comportamento tirânico e dominador. Vamos lá. Vamos olhar o que ele diz acerca desses aspectos. Então, voltemos para o início do nosso texto e já vá percebendo, já que eu já passei vista de olhos nas questões, eu já posso aqui ir seguindo. Ainda existem pessoas para as quais a greve é um escândalo. Pessoas para as quais, não é o autor, hein? Pessoas para as quais a greve é um escândalo. Isto é, não só um erro, mas uma desordem, um delito, mas também um crime moral, uma ação intolerável que perturba a própria natureza. Existem pessoas pensando nisso. Inadmissível, escandalosa, revoltante, dizem alguns leitores do Figaro, para a gente Figaro, tá? E Figaro em algumas línguas, comentando uma greve recente. Para dizer a verdade, trata-se de uma linguagem do tempo da restauração, que exprime a sua mentalidade profunda. É a época em que a burguesia, que assumira o poder havia pouco tempo, época da restauração, tá? Eu estou lá atrás. Que assumira, olha o tempo passado, para ir se situando no texto. O poder havia pouco tempo, executa uma espécie de junção entre a moral e a natureza, oferecendo a uma a garantia da outra. Moral e natureza, oferecendo a uma a garantia da outra. Temendo-se a neutralização da moral, moraliza-se a natureza. Finge-se confundir a ordem política e a ordem natural. E decreta-se imoral tudo o que conteste as leis estruturais da sociedade e que se quer defender. Para os prefeitos de Carlos X, assim como para os leitores do Figaro, em português, tá? De hoje, lendo aqui.
A greve constitui, em primeiro lugar, um desafio às prescrições. Repare que eu estou lá atrás, né? Ele está falando da época da restauração, lá atrás. E ele está dizendo para os de hoje, leitores, a greve constitui, em primeiro lugar, um desafio às prescrições da razão moralizada. Fazer greve é zombar de todos nós. Isto é, mais do que infringir uma legalidade cívica, é infringir uma legalidade natural. Atentar contra o bom senso, misto de moral e lógica, fundamento filosófico da sociedade burguesa. Nesse caso, no caso citado, o escândalo provém de uma ausência de lógica. A greve é escandalosa porque incomoda precisamente aqueles a quem ela não diz respeito. É a razão que sofre e se revolta, a causalidade direta mecânica. Essa causalidade é perturbada. O efeito se dispersa incompreensivelmente longe da causa, espalha-lhe o que é intolerável e chocante. Ao contrário do que se poderia pensar sobre os sonhos da burguesia, essa classe tem concepção tirânica e infinitamente suscetível. Isso aqui tinha uma questão que dizia... Tá? Mas olha, ao contrário do que poderia pensar, os sonhos da burguesia, aí ele vem, essa classe tem uma concepção tirânica, infinitamente suscetível da causalidade. O fundamento da moral que processa não é de modo algum mágico, mas sim racional. Simplesmente trata-se de uma racionalidade linear, estreita, fundada por assim dizer, numa correspondência numérica entre as causas e os efeitos. O que falta a essa racionalidade é, evidentemente, a ideia das funções complexas, a imaginação de um desdobramento longínquo dos determinismos, de uma solidariedade entre os acontecimentos, que a tradição materialista sistematizou sob o nome de totalidade. Então, veja, o usuário da greve, ele traz uma ideia. Vamos ver como é que as questões se comportam sobre a ideia do texto. Infere-se, deduz-se do texto, que o autor considera a greve um crime moral. Não, ele diz que ela já foi assim considerada. O autor não considera. Então, essa letra A já foi embora, errada. Um delito contra a natureza do mundo e da sociedade. Ele diz que é uma maneira de pensar de uma época. Não se esqueça disso, hein? Argumenta-se no texto em favor de uma lógica natural que explique a articulação das tensões sociais que a greve manifesta. Não há essa lógica de argumentação. Em favor de uma lógica natural que explique, não. Ele diz que há uma lógica natural e há uma lógica, ou seja, uma questão legal e uma questão da natureza que está lá atrás também na restauração, tá? Conclui-se do texto que a intolerância com relação à greve advém, olha bem, advém. Então já vem uma palavra aí, porque ele foi numa lógica histórica. Então se ele foi numa lógica histórica, quando você lê esse advém, você já para analisar com mais cuidado. Por quê? Porque ele está lhe dizendo que a intolerância, ela vem de algum momento, de algum ponto. Então, advém da ignorância da complexidade de seus efeitos sobre os membros de uma sociedade verdadeira. Ela vem daí. E eu ignoro a complexidade. Isso ele faz no final do texto. Então, é uma ignorância. Eu penso só numa lógica de causas e efeitos. Eu não percebo quais são os envolvidos nisso, não as pessoas, mas quais os envolvimentos, quais os fenômenos que estão envolvidos ali, tá? Então, já é a nossa na letra C. De acordo com o texto, a percepção do senso comum sobre a burguesia não é a percepção do senso comum sobre a burguesia. Ele não trouxe uma percepção de senso comum, ele trouxe uma percepção de época. É a de que esta é a classe social cujos membros são caracterizados e, além do mais, não fala de membros. Não fala de membros. Então, errada a letra A. Já vamos riscando assim. Infere-se do texto que é inadequada a aplicação do pensamento racional. Não, de jeito nenhum. A compreensão das relações não é inadequada a aplicação racional. Tá? Não é isso que ele diz. Então, errado também na letra E. Sigamos para 65. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso se substituísse o trecho, temendo-se por si temendo. Olha que ele vai para a colocação pronominal. E aqui eu já vou marcar como errada.
Sabe por quê? Como é que eu vou começar com pronome oblíquo? Não posso. Finge-se confundir ou finge confundir-se. Decreta-se por se decreta, aqui eu tenho que olhar, que se quer defender, que quer defender-se, e se poderia pensar, poderia se pensar. Essa também eu já vou eliminar, sabe por quê? Esse verbo está no futuro. Futuro não aceita ênclise, futuro só aceita próclise ou mesóclise. Então, das que eu li, a letra A e a letra E já estão fora de propósito. Vamos olhar para o texto, para olhar as demais. Ó. Temendo-se, eu realmente não posso, né? Finge-se, qual foi a proposta que ele deu para o finge-se? Ele quer finge confundir-se, tá? Finge-se confundir, ele quer finge confundir-se, vai mudar o sentido, não serve também. E decreta-se, pode ser se decreta, pode, porque como esse I está escrito, esse E, após a vírgula tem uma palavra, mesmo sendo uma conjunção coordenativa, ela não atrai o pronome, mas ela possibilita a próclise. Ou seja, se eu puser o pronome na frente do verbo, como é que se diz? Este pronome não vai começar a oração, quem vai começar é a conjunção. Então, essa daqui é possível. E as leis estruturais da sociedade que se quer defender, ele quer que quer defender-se, como se a sociedade quisesse defender-se, não. E se quer, que se deseja defender. Então, o se é do quer, tá? E esse que aqui obriga o se neste lugar. Essa já vimos que não pode por conta do verbo estar no futuro. Verbo no futuro só pode ser próclise, como está, ou mesóclise. Então, se fosse mesóclise, a gente teria que ter poder-se-ia. Mas aqui eu não posso fazer isso por causa do que. Então, esse que exige próclise. Então, esse poder-se-ia também estaria furado. Nossa resposta está na letra C. Certo? Até a próxima. Olá, concurseiros! E aí, adoraram a aula? Quero aproveitar esse intervalo para dar um recadinho. Você pode ter acesso a centenas de horas de videoaulas com os mesmos professores do Acerte Concursos para estudar em casa, no trabalho, no domingão, a hora que você quiser. Conheça o sistema Aluno VIP do professor Alan Vinícius. Todos os meses, novos cursos online entram na programação. Vai lá na recepção e procura saber como aderir ao sistema VIP do professor Alan Vinícius agora, ok?